Boa noite, senhoras e senhores, conectadas e conectados. Boa noite, vão entrando. Enquanto nós aguardamos mais pessoas entrarem na live, vou desejar boa noite novamente, né? Boa noite, conectados e conectadas. Enquanto nós aguardamos nossa convidada e mais pessoas entrarem na live, quero dizer que nós estamos aqui para a nossa terceira live, né, do Connected Women Club. Essas lives é uma série de lives chamada Nice to Meet You, né? Prazer em te conhecer. O objetivo nosso é apresentar as conectadas para vocês, né? Nós somos mais de 80 mulheres fazendo parte desse clube maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de ser a fundadora e a administradora do clube. São mulheres incríveis, maravilhosas, que só vêm a somar uma na vida das outras. E antes de eu falar com a nossa convidada, eu quero ler para vocês um trecho. Eu não vou ler toda a poesia que a Flávia Temponi fez. A Flávia Temponi é uma das conectadas. Ela é maravilhosa, ela é uma pessoa muito criativa, é uma poetisa pronta já. E nós vamos agora... eu vou ler só um pedaço, assim, um trecho desse poema que ela fez, e depois eu vou colocar aqui no Instagram e vou deixar para vocês, para quem quiser ler e ouvir o vídeo dela recitando a poesia, tá bom? Enquanto isso, o pessoal vai entrando, né? Então, a poesia dela começa assim, né? O texto da Flávia Temponi. No meu primeiro encontro com as conectadas, vi flores, cores e gente da gente. No peito batia um coração tão contente, pensamentos soltos corriam a 1000 por hora, já tecendo memórias de uma linda história. E assim, conectada, eu vi luz e pérolas. No olhar de cada uma delas, também vi alegria e esperança no nosso interior de criança. No caminho de volta para o meu ninho, me encontrei comigo mesma, pensando e refletindo, e percebi que minha alma estava sorrindo. Deus tem uma maneira bonita de concretizar meus desejos. Ele sempre me dá muito mais além do que eu almejo. Eu pedi uma amiga, uma luz, um guia. Ele me deu esse grupo com toda a alegria. Nosso lema é ninguém larga a mão de ninguém. E assim seguimos fazendo bem, sem olhar a quem. Flávia Temponi. É claro que eu não li com toda a graça dela, mas depois vocês vão poder assistir o vídeo, ela mesma recitando esse trecho, essa poesia, né? E eu também cortei algumas partes para ficar mais curta. Mas é muito lindo, a Flávia é de uma sensibilidade incrível. E tem um outro vídeo que mais tarde nós vamos disponibilizar com uma poesia lindíssima que ela fez para as conectadas e recitou no nosso último evento, que foi agora dia 26, que foi um chá da tarde, né? Com todas as mulheres conectadas, vestidas a caráter, com direito a chapéu e tudo, né? Foi maravilhoso. Então, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui assistindo. Quero agradecer a todas as conectadas. E eu acho que a nossa primeira convidada já está aqui. Hoje nós vamos falar com a fotógrafa Jordana Barali. E em seguida vamos falar com a Fernanda Ross. E vocês vão saber quem elas são e o que elas fazem, ok? Então, eu vou chamar aqui a Jordana Barali. Aqui. Ó, aqui estão falando que a Flávia é talento puro. E é mesmo. Depois não deixem de assistir o vídeo dela. Oi, Jordana, boa noite. Boa noite, gente. Que delícia poder estar aqui com vocês hoje. Pois é, que bom. Chegou o dia da nossa live. Assim a gente vai saber um pouquinho mais sobre você, né? Eu nem tenho tantas surpresas assim, não, mas é sempre tão bom, né? Poder ter a oportunidade de falar com você, estar com as meninas aí do grupo. Tenho certeza que a gente vai ter um momento bem infernal. Com certeza. Não, eu ao contrário de você, eu acho que essa live vai ser pouco para saber tudo o que você faz, porque Uau! só de você
exposições e workshops. Eu vi que você tem uma lista enorme, né? Sim, graças a Deus, graças a Deus. Você Tem bastante fotografa coisa. desde quando, Jordana? Bom, eu conheci a fotografia em 2007 para 2008. Aham, Eu era professora de dança e após 2 filhos, eu estava tendo minha segunda filha, e meu esposo, na época, meu primeiro esposo, falou, putz, a gente precisa pensar em alguma coisa aí que te dê uma rentabilidade melhor, mas ao mesmo tempo que você tenha flexibilidade de horários. E aí ele mencionou fotografia e eu achei super fora da casinha. Eu falei, meu Deus do céu, fotografia? Eu em fotografia, esse negócio não vai dar certo nunca. aham. Ele já estava vendo um talento em você que você não via. Super, ele sempre acreditou muito, né? Eu sempre estive envolvida com arte de alguma forma, né? Com teatro, dança, essas coisas. E aí surgiu dessa forma. Ele me deu 2 livros de presente, um livro técnico e um livro sobre o making of da fotografia. Eu Uhum. devolvi os 2 livros primeiro, antes de pensar em fazer uma graduação. Conversei com alguns fotógrafos, a maioria super me desanimaram, assim, praticamente todos que eu conversei. Aham. Isso lá no Brasil. Lá no Brasil, me No deram Brasil. bastante feedbacks negativos, mas eu conversei com um senhor, sabe aquele senhorzinho assim, bem vô, que está no mercado desde a época analógica, 30, 40, 50 anos de profissão? Acho que ele tem uns 50 anos de profissão. E aí o senhor Jair virou para mim e falou assim, sempre tem lugar para os bons. Aí eu falei, caraca, tô no lugar certo. Daí foi super assim, investiu. Eu falei, olha, se tem lugar para os bons, é exatamente o filtro que eu preciso. Não preciso saber mais nada sobre o mercado nesse aspecto, né? De crise, porque a gente estava vivendo ainda aquela crise quando saiu da analógica e o mercado começando a respirar com a fotografia digital. E foi assim, desde o meu primeiro momento já foi apaixonante. Então, Apaixonante. eu tenho uma irmã que sempre fala que em tempos de crises tem gente chorando e tem outros vendendo lenço, É né? bem isso. É bem isso. Como você vê a situação, né? Porque Exatamente. o seu Jair foi um mago na tua vida, né? Foi. Ele e o Luiz Eduardo foram assim incríveis. Meus Aham. primeiros, eles vieram trazendo mesmo coisas que eu jamais teria pensado. Até porque a minha primeira profissão, eu deixei de fazer jornalismo para fazer missiologia e teologia. Então, fiquei 7 anos trabalhando com voluntariado no meio do centro-oeste ali do Mato Grosso, só aquela coisa bem, bem complexa. E aí, desse universo, migrar para fotografia era muito louco, era muito assim, fora mesmo de qualquer percepção, né? Eu não conseguia ver Uhum. isso funcionar. Mas funcionou, foi ótimo dentro do curso de fotografia ainda. A minha professora é jornalista, a Júlia Mariano, e ela me deu a oportunidade, como eu queria fotografar espetáculos, ela me deu a oportunidade de fazer um festival que teria em Goiânia, um dos festivais Uhum. grandes, me deu a credencial. E foi uma experiência incrível, porque foi a primeira vez que eu vi um nu artístico, né? Então era uma peça sobre toda nudez será castigada. Ah, eu E o, lembro. Aham. Não assisti e o a peça, pessoal mas eu lembro do nome. Foi super bem foi super divulgado. bem recomendada. E então o pessoal não me viu entrando e sentando na primeira fileira. E eu, graças a Deus, cheguei na fotógrafa, me apresentei como estudante de fotografia. Era a minha primeira oportunidade com a Uhum. câmera na mão, para testar o equipamento numa situação como essa. E ela sabia que eu estava ali, mas ela não conseguiu os cliques oficiais, porque como a peça ela tem muita cena de nudez, ela precisou cortar várias coisas, o diretor estava do lado, enfim, ela não conseguiu cenas que ela pudesse divulgar nos jornais. E aí ela Uhum. virou para o pessoal do Diário da Manhã e falou assim, olha, tem uma estudante de fotografia aí, se ela conseguiu alguma coisa que dá para salvar, pega com ela o material. Eu tive a minha primeira foto publicada na minha Uau, segunda semana de curso de fotografia. Então, eu acho que é meio que que lindo! eu e o Era a tua emprego. missão mesmo, né? A tua missão te encontrou, né? Que o que é da gente, Exatamente, é da gente, né? Que incrível! exatamente. E E agora, essa foi a primeira foto que foi publicada, né? Mas qual foi essa a foi primeira foto assim, que você tirou e falou, uau, eu gostei, eu fotografo bem mesmo, estou no caminho certo. putz, nossa, que pergunta, Vanderly do céu. Muito complexa, porque o que acontece? Eu não fotografo coisas ou pessoas, eu fotografo o que eu enxergo por trás delas. Isso é Hum, muito
E isso vem muito do meu background, como eu falei, até não apenas cristão, mas dessa coisa de querer ver o melhor do outro. Então, para mim é muito fácil, quando eu vou fotografar qualquer coisa, lugar ou pessoas, enxergar essas entrelinhas. Tanto é que a minha fotografia ela ficou condicionada pelo que eu escrevo. Se tornou meio que uma... Não foi intencional, mas aconteceu. Eu precisava escrever para conseguir entender o que eu queria, o que eu poderia enxergar. Então, sem algum tipo de, sabe, de compreensão maior mesmo, de feedback, de conexão, era impossível para mim fazer qualquer trabalho. Mesmo quando eu ia fotografar caixinha de remédio, que já aconteceu. Isso me colocou numa situação em que todas as minhas fotos são muito queridas. Eu amo todas as minhas fotos. Tem noiva minha que publica fotos de 10, 12 anos atrás, eu bato o olho e falo, essa foto é minha. Eu consigo identificar. E eu fotografio. Identifico. Então, eu não tenho uma foto preferida. Talvez eu tenha trabalhos preferidos, por questão de conexão, mas não uma foto preferida. Eu acho que é mais ou menos isso. Estilo preferido, né? Qual que é o teu estilo? Como você definiria o teu estilo de fotografar? Uau, outra questão complexa. Não precisa responder. O que foi difícil, pode responder com outra pergunta. Porque o estilo fotográfico, no meu ponto de vista, ele te limita um pouquinho. E a partir do momento que eu gosto de explorar o que faz sentido para o outro, é claro, condicionado pelo que eu estou enxergando, porque afinal de contas vem a carga de tudo que eu vivi junto com a carga do outro, isso me faz fotografar de formas diferentes. Se eu percebo, por exemplo, que eu vou fotografar para uma pessoa que é extremamente conservadora e pela postura que ela tem, o jeito que ela senta e o jeito que ela comunica comigo, o evento dela, ou whatever, o que ela precisa, vai ser tudo muito clean. Eu falo, eu posso usar uma linguagem visual que vai ter mais linhas, cores mais pastéis, que vai conduzir para esse fim. E aí, dentro do diálogo que eu vou puxando com a pessoa e descondicionando o que ela quer, porque eu preciso primeiro descondicionar para ela entender se realmente o que ela quer é o que ela está falando, 95% das vezes não é o que ela quer, é totalmente diferente do que ela tinha em mente no primeiro momento, me faz fotografar de formas completamente diferentes. Então, se você entra no meu Instagram, no meu site, você vai perceber isso. O que eu posso dizer que é o meu estilo é exatamente esse quê da pessoa olhar e falar, é uma foto que não é comum, mas também não é extraordinária, só que ao mesmo tempo fala, putz, é única. É única. É única. Você falando assim, me vem na mente, você é como uma psicóloga da fotografia. Não é psicóloga da fotografia? E você entende o que a pessoa não fala. Às vezes, eu imaginei assim, você vem me fotografar. E eu acho minha vida inteira que eu gosto da cor vermelha, por exemplo. Chega a Jordana com uma máquina me fotografar e eu lá toda de batom vermelho. Você olha pra mim, não fala nada, mas você percebe que não. Que a minha aura, minha alma, meu jeito combina com a cor amarela, por exemplo. Exato. É isso? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Então, esse descondicionamento, ele é muito saudável. É claro que ele também é um filtro. Eu costumava brincar que até a pessoa entrar na porta do meu estúdio, ela estava me escolhendo. Mas a partir do momento que ela cruzava a porta, nós nos escolhíamos. E era muito claro, porque esse tipo de diálogo, de descondicionamento, ele não é para todo mundo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não é um problema. E aí eu ficava super feliz em indicar um fotógrafo que se encaixasse mais com o perfil do que a pessoa precisava, porque às vezes ela não quer uma experiência. A minha fotografia ela é muito experimental, a pessoa precisa dessa imersão. E essa imersão desse autoconhecimento durante o processo fotográfico faz com que o resultado seja único e se torne um estilo. Mas, para você chegar na pessoa e falar, olha, eu sei que você ama vermelho, mas você já pensou sobre o amarelo? Não é tão simples, né? Existe toda uma Isso você que tem jeito, né? Porque eu, que sou muito direto, já falaria assim, você acha que você gosta do vermelho, mas você não gosta. Você gosta do amarelo. Você vai ter que ter todo jeitinho para falar, né? Nossa, ainda mais eu que trabalhei com noivas, né? Porque, como eu falei, eu entrei na fotografia para trabalhar com
palco. Especializei em palco e gastronomia, porque caiu no meu colo o curso de fotografia de gastronomia, uma especialização que eu fiz na Canopus. E aí, tive um convite no futuro, quando eu fiquei viúva, foi tudo muito rápido, do meu primeiro casamento. A fotografia explodiu na mesma época, o meu primeiro filho estava em tratamento ainda de leucemia e tal. Então a gente estava numa confusão, assim, total. Chegaram as noivas na minha vida através de uma revista, como eu vou dizer, onde as pessoas fazem evento, uma casa de eventos em Goiânia muito conhecida, e ela precisava de um fotógrafo para fazer as fotos de comida dela, dos pratos, etc. E aí, quando eu comecei a fotografar para ela, os noivos começaram a ver que tinha alguma coisa diferente nas imagens, começaram a pedir a indicação de quem era a fotógrafa. De repente, em 4 meses, eu quase me tornei, eles brincavam que eu era a queridinha do Comemorare. A queridinha das noivas. Só queriam fotografar comigo. E todas as noivas que se sentiam, assim, pressionadas por um formato, porque isso a gente está falando de 13 anos atrás. A fotografia em 13 anos atrás, você chegar para uma noiva e falar que ela tinha liberdade de casar descalça, se ela quisesse, de ter uma fotografia em mídia digital, era um crime. Tanto é que o Sebrae, quando eu fiz em Pretec, eles falaram para mim, olha, ou você vai ficar muito rica, ou você vai ser a mulher mais falida do mundo, porque isso não funciona. Você quer trabalhar com noivas com um estúdio que tem cara de café de 20 metros quadrados, sem álbum de fotografia. Ela chegava no meu estúdio, tinha foto de tudo, menos de noiva. Então, assim, todo esse descondicionamento era uma coisa muito nova no mercado. Mas essas noivas que não tinham esse espaço, elas olharam e falaram, é exatamente o que eu quero. E eu dei muito certo com elas deram muito certo comigo. E de repente eu me tornei fotógrafa de casamentos, que você faz absolutamente tudo. Então, olha que coincidência, né? Eu passei por momentos bem difíceis também na minha vida, e de perda e tal, e eu encontrei as crianças. Eu vim para Londres, encontrei as crianças e elas foram assim o meu refúgio, a minha força. E dá a impressão, pelo que você falou, né? Você perdeu o marido, teu filho teve leucemia, e daí apareceram as noivas. Então, no teu caso, foram as noivas, né? A tua força, teu refúgio, e que te ajudaram a se reinventar, a sair dessa, né? Sair um pouquinho dessa situação. Exato. Que especial. Foi lindo. E foi lindo. Tanto é que, como eu disse, elas vinham e elas queriam muito mais a experiência. Tanto elas queriam as experiências que os feedbacks eram: Jordana, eu estou super ansiosa para ver o que você vai escrever sobre mim. E eu ficava assim, como assim? Porque eu presenteava elas com algo artesanal que eu fazia, assim, eu escolhia as imagens, escrevia o texto, uma amiga minha produzia a parte artesanal do livro. Então, todas as minhas noivas, quando eu chegava no dia do casamento, eu presenteava com esse álbum, que eram umas 15 a 20 fotos mais ou menos, para que as pessoas escrevessem. Eu não queria que elas assinassem, eu queria que elas escrevessem algo sobre os dois, né, sobre aquele momento. E aí eu trazia toda essa linguagem poética, mais almática mesmo, do que eu entendia da relação que eu tinha tido com eles, para a linguagem visual, contando a história, todo o roteirinho do jeito que eu tinha fotografado, mas com o texto também. Então elas ficavam enlouquecidas, né? Muitas delas não queriam as fotos do casamento em si, elas queriam essa experiência, sabe, o que ela vai... Sim, é um diferencial, né? E você também me dá a impressão que, assim, eu vejo fotos com legenda, mais ou menos isso. Né? Foto com legenda, Jordana fotógrafa, psicóloga e poeta, poetisa. Eu acho incrível. Que arte não tem jeito, né? Quando você está inserido, não tem como você fugir disso. Eu trabalhei muito com dança e teatro, eu trabalhava como coreógrafa, não era dançarina, eu era ou a coreógrafa ou eu fazia as peças do teatro, montava cenário. Então, para mim, essa coisa do subjetivo não era uma coisa difícil, essa coisa de ler o outro também não era complexo. Expressões faciais, leitura de comportamento, tudo isso eu tinha aprendido trabalhando com casos de recuperação para toxicômanos. Então, muitas coisas, esse background todo, veio cair no colo da fotografia, que sucessivamente foi me levando cada vez mais para uma fotografia mais almática, contudo com essa pegada artística. E aí meu estilo meio que
se perde e se encontra. Então a pessoa ela não vem procurando um estilo fotográfico ou um ensaio, um photoshoot, alguma coisa assim. Ela vem procurando a experimentação de tudo isso e qual vai ser o resultado. Então eu vou descondicionada. Minha única condição é o quê? Enxergar o belo do outro. Eu não consigo fotografar se não for assim. Sou daquelas que não assiste nem filme que me deixa na base, sabe? Eu só assisto filme da Disney, essas coisas que me deixam feliz. Porque se eu definir... Oferece uma foto com experiência. Não, não é, é toda uma experiência. Na verdade, você vê uma experiência das pessoas, né? E Jordana, eu vi que você estava no evento, vi que teu filho estava lá fotografando. Que bom que você viu ele. E teu filho, tua filha. E ele fotografa também? O Gabriel tem um olhar super artístico. A Ana, ela está mais na área da dança e do teatro. Ela representa super bem. Eu venho de uma família de artistas. Minha mãe é artesã e meu pai é pintor. Meu tio é escultor. Então, assim, o outro tio é um roteirista super renomado em Goiânia, vários prêmios no FICA. Então, é meio que uma coisa que eu acho que está no sangue, né? E o Gabriel tem um olhar maravilhoso. Eu nunca dei um curso de fotografia para ele, nem nada disso, mas ele... Natural. É natural. Então, observando você, né? Observando você e já tendo essa veia artística, ficou fácil. E o meu esposo atual é fotógrafo também, né? Eu me casei com o meu concorrente. Há anos depois que eu tinha ficado viúva, eu me casei com o concorrente. E se junta a ele, você seguiu o pé da letra. Que legal! Nossa, que romântico! Menina, foi uma história assim, super interessante, porque a funcionária dele pediu contas para trabalhar comigo. E aí eu treinei ela, deixei ela do jeitinho que eu queria. Então, depois de ela ter feito aviso prévio para ele de 2 meses, estando comigo há mais de 6 meses, ela não fotografava, ela só foi treinada mesmo, editando meu material, eu fechava o estúdio, levava ela para tomar café, para fazer leitura de situações do nada, para ensinar ela a pensar como eu pensava, deixar o olhar dela o mais próximo possível do meu, porque eu queria uma segunda fotógrafa. E aí ela prontinha, ele volta e oferece quase o dobro do salário para ela voltar para o estúdio dele. Eu falei, o quê? Você tá brincando comigo? Nossa, eu fiquei emputecida. E ele, na cabeça dele, era assim, negócio, business é business. Na minha cabeça, fotografia não é business. Não tá entendendo? Como assim fotografia é business? Não, desculpa bem, você pode ganhar dinheiro com a fotografia. Você pode ter ela, enfim, como a sua rede de várias coisas. Mas você fala para mim que fotografia é apenas business, não, é uma ofensa. É querer me matar, né? Fotografia é vida, é paixão, enfim. Eu não vou entrar nisso agora porque é muito polêmico. Então, ele tem um estilo de fotografia oposto do meu. Incrível. Ainda bem, né? 24 anos de profissão, mas totalmente oposto. E a gente se cruzou no dia em que, na semana que eu tinha ficado ruiva, e um amigo meu me falou assim, o dia que eu te deixar ruiva, você casa de novo. Aí eu... Sério? Olha o poder da palavra. E esse amigo estava na mesa, eu fui cumprimentá-lo, eu estava fotografando uma despedida de solteiro, e o Aderson estava na mesa também. E aí ele nos introduziu, ele fez uma brincadeira, na verdade. Jordana, e aí, né? Que dia que eu vou te casar? E o Aderson, tô à disposição. Eu olhei para ele, tipo assim, quem que é esse louco, retardado? Que absurdo, né? A pessoa virou para mim e falou uma coisa dessa. E eu já sabia que ele era o Aderson Mendes, que era a pessoa que tinha tentado roubar a minha funcionária. Então, eu fui me apresentar toda de queixo alto, assim, tipo, né? Eu sou Jordana Barali. E ele olhou pra mim, Jordana Barali, muito prazer e tal. Então, tô disponível. Eu olhei pra ele, dei uma risada, você e a torcida do Flamengo, né? Saí super brava. Aí, segundo ele, já deu uma olhada no meu quadril por trás, né? Tipo, andando nervosinha. E, enfim, em 3 meses, comigo falando vários nãos, a gente se tornou super amigos, tivemos uma relação excelente como amigos. Mas ele me conquistou o dia que ele virou para mim e falou assim, você acha que você é a rainha da cocada preta, né? Você acha que todo mundo, o cosmos gira em torno de você, que você é super forte, que você conquista onde você põe o pé, mas deixa eu te falar uma coisa, na verdade tudo isso é uma capa, você tá sofrendo isso, porque ele também é coach.
E Aham, aí, a hora que ele me descreveu e continuou conversando comigo numa boa, assim, sabe? Super. E eu aham, olhei para meu Deus, ele me enxerga, ele consegue ver tudo que tá dentro e ainda assim, ele não precisa correndo, ele tá aqui. aham. Não foi nada. Que legal. Toda assim. Nossa, que história linda. Que É, e história. nós começamos a namorar em uma semana, nós estávamos namorando. É, e ele me pediu em casamento com uma semana de namoro e com 2 meses de namoro nós estávamos casados. E é isso. Nossa, 7 anos, 8 anos de casamento. que história romântica. Eu só quero ver qual é a conectada que vai ter uma história mais romântica do que essa para me contar. Olha, estou impressionada, viu? Muito legal. Fotografando noivas, né? Imagina. Né? Nossa, história linda, linda, linda. Olha aqui, a Flávia está falando que história linda. Ah, A, a obrigada. Flávia, a Flávia também está perguntando se você dá aula de fotografia. Dou. Dou aula particular, dei vários workshops, inclusive uma das coisas assim que eu amo fazer, e eu fiz muito isso no Brasil, em várias universidades, quando eles montam turmas, e é muito comum eles me chamarem para turmas de artes e outros segmentos, porque eu falo muito sobre essa parte subjetiva da fotografia, que é uma coisa que se perde muito no processo. Nós temos excelentes profissionais na área técnica, pessoas que falam sobre te ensinar a usar equipamento, te ensinar regras de composições, mas eles não te explicam a motivação por trás disso, ou eles não te ajudam a entender a motivação por trás disso. E eu tive até uma experiência no meu minha última vez que eu estive no Brasil, eu dei um workshop sobre exatamente a introdução da fotografia com essa pegada subjetiva mesmo, de Uhum. leitura, do porquê fazer isso. E 2 pessoas me mandaram depois as tatuagens. Elas escreveram, que eu usei muito essa frase no workshop, ressignificar. Então, Uhum. elas tatuaram ressignificar e me mandaram a foto e falaram assim: você transformou, você ressignificou a nossa profissão e o nosso futuro dentro da fotografia. Então, 2 moças super jovens, não lembro o Uhum. nome delas aqui agora, mas com certeza se eu procurar aqui eu encontro. E eu fiquei assim, chocada com o tanto que o que nós falamos impactua pessoas, quando você vem com a sua alma mesmo, aberta Sim, e com quando você faz de conhecimento. coração, né? Olha, Exato. Jordana, eu sei que você tem uma outra entrevista, você tem uma entrevista daqui a pouquinho com a TV lá no Brasil, né? Chique Sim, demais. Então, eu não quero que você se atrase. tá perfeito. E nós temos muita coisa aqui para falar. Tinha que fazer uma live inteirinha com você, porque as tuas histórias Ah, são muito interessantes. Eu vi o teu portfólio, eu achei lindíssimo, criativo, obrigada. diferente. Realmente, assim, é lindo demais. Eu, que sou uma Ah, pessoa que obrigada, gosta de Vanderlei. sair da mesmice, achei, assim, excelente. Mas o estilo, quando eu perguntei do estilo para você, seria isso, que eu acho que é isso que eu estava me referindo, eu não consegui me expressar bem. Não O é, teu porque estilo eu é tenho esse, dificuldade de entender. é fazer o diferente, né? E você fotografa, para quem está nos ouvindo aqui, você vai, se por exemplo, eu vi ali uma mensagem da Bia, ela vai fotografar os meus pães, uma coisa assim, porque a Bia tem uma Ah, bakery, né? Então você fotografa desde comida, pessoas, eventos, a paisagem, você joias, tudo. constrói. Tudo. É porque o foco não é o objeto fotografado em si, é a motivação do que está por trás. E aí é onde está a mágica. Essas outras coisas, graças a Deus, eu tive muita, nossa, muita sorte mesmo. Porque fotografando casamento, você aprende a fotografar todas essas coisas: Uhum. comida, arquitetura, Exatamente. moda, fashion, tudo, joias, Aham. porque você precisa desse conteúdo e um conteúdo diferenciado. Porque eu não estou falando de uma fotografia comercial, eu estou falando de uma fotografia diferenciada. A noiva é extremamente exigente Sim, no Brasil. Então, eu isso sei. deu essa possibilidade de ter esse leque todo aberto. Então, eu fotografo projetos de pessoas que querem, se quer ir para a Lua fazer o ensaio, vamos fazer na Lua. Mas por que mesmo que a gente está indo para a Lua? O ponto é só isso. Tá. Então, para as pessoas que estão nos assistindo e que estão, né, precisam de uma fotógrafa para algo bem legal, diferente, enfim, pode pedir o teu portfólio, né, Jordana, pode procurar no privado, falar com você depois, ver suas redes sociais. Estou vendo que tem uma fotógrafa maravilhosa aqui, que é a Beth Crest. Ah, eu amo a Beth, eu fotografei. Então, quando você me viu, quando a gente se viu pela primeira vez, Vanderly, foi fazendo a revista
da Adriana Chiari com a Foi. Beth. Foi. E você subiu numa cadeira para tirar uma foto, e eu tirei uma foto de você fotografando. E depois eu te mandei. Eu Minha te mandei cara. essa foto, porque eu me compadeço, sabe? Dos fotógrafos. Eu vejo você só fotografando, fotografando, e depois, poxa vida, ninguém lembra de tirar uma foto da fotógrafa. É Isso verdade. acontece comigo na família. Eu tiro fotos de todo mundo, e aí não tem uma foto minha, que ninguém vai, tem uma foto minha. Então eu me senti, Amei. sabe? Isso é tão triste. E ficou tão lindo você em cima da cadeira fotografando. Eu falei, não, esse é o momento. Mas se eu Eu soubesse que você é tão bambambam assim, eu não teria tirado aquela foto e enviado para você. não faz isso, amiga. Manda. Gente, me fotografa. Eu amo ser fotografada. Já fui fotografada até debaixo quase da batina do padre, fazendo foto de noiva. Então, eu pode mandar que eu gosto de ver a vergonha alheia. No caso, Ai, que sal. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui. A Adriana, tem uns comentários aqui, vamos ver rapidinho. A Adriana também tem uma história bem romântica. A gente está que na bom. competição agora de quem tem a história mais romântica. Enfim, Jordana, e conta para nós eu sei que você esteve ontem numa exibição, né, Sim. e que você logo vai estar expondo em Paris também, né, com a Conectada Angélica. Isso, com a Patrícia. Conta para nós um pouquinho. Então, gente, essa é outra história bem interessante, porque eu não ia fazer essa exposição. A Visual Art, através da Graciela, ela já tinha falado comigo, né? Porque eu fiz uma exposição com a Graciela quando eu cheguei em Londres, em 2018, eu acho. Foi ótimo, foi bem bacana. Mas, enfim, eu já tinha colocado no meu coração que eu não ia fazer outra exposição por enquanto, né? Não a título de portfólio, porque, como eu disse, eu já tenho, assim, eu me sinto, graças a Deus, bem representada já nesse sentido. Mas quando a Patrícia me ligou pessoalmente para conversar comigo, ela tinha visto meu portfólio em algum lugar, a Graciela tinha falado com ela, e eu já tinha falado para ela assim, no início da conversa, então, Patrícia, eu acho que dessa vez eu vou ficar de fora. Mas sabe aquele clique que dá quando a pessoa te fala, eu fiz pela pessoa? Eu olhei e falei, putz, eu quero trabalhar com essa A mulher. Patrícia é muito querida, bem tranquila, né? Super gente boa, super profissional. E assim, ela falou do Louvre, ela falou da questão da exposição aqui também em Londres, mas o ponto não era esse, de novo, era a motivação por trás. Eu não queria estar no Louvre por estar no Louvre, para que eu ia, sabe? Isso não fazia sentido na minha cabeça. Mas quando eu comecei a conversar com a Patrícia e ela, enfim, ouvir o jeito que ela fala sobre a arte, o jeito que ela estava falando do projeto, e ela de repente parou de falar do projeto, a gente foi falando sobre as nossas experiências e como a gente entende e vive a arte. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com essa mulher. Eu falei, não, Patrícia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa exposição. E ontem foi ótimo, né? Gente, eu fiquei impressionada com tanto que o grupo apoiou, tantas outras pessoas, mesmo eu estando lá nos últimos, assim, na última hora, literalmente, às 9 da noite, eu pude ver que várias pessoas que são do meu ciclo estiveram lá, mesmo sem que eu estivesse. Então, a exposição estava lotada e eu olhei e falei, gente, que maravilha. Não só por mim, claro, mas por todos os outros artistas. Sim, eu vi isso ontem, eu fiquei muito feliz de ver o lugar lindo. Eu, infelizmente, não pude ir, porque eu tive aula até tarde, eu não consegui chegar lá do outro lado da cidade, né? Estava nesse caos aqui por falta de gasolina, então eu não consegui chegar. Mas eu vi várias conectadas lá, várias. Achei maravilhoso o apoio que uma tem para a outra. A Patrícia super feliz, a exposição linda. E vi o teu vídeo chegando, vi você falando com o fotógrafo. Foi assim, muito lindo. Vi teu filho fotografando. E a gente, do outro lado, sentiu essa vibe boa, muito feliz por essa conexão. E que mais aconteçam, né? Eu estou preocupada um pouco com o tempo aqui, não quero que você atrase para a tua entrevista. A Fernanda também está esperando para entrar aqui. Mas eu sei que você participou de várias exposições, né? Vários workshops. Ontem foi aqui em Londres, e agora o próximo vai ser em Paris, no dia 22 a 24. 22, 23 e 24 de outubro, né? No Carrossel do Louvre, né? Chique. Lá pertinho da Mona Lisa, gente. A gente vai estar... Super chique. São 2 fotógrafos. Então, eu fiquei, assim, muito feliz, porque o que eu vi de
pessoas parando para ver a minha foto, vocês não têm noção, porque como tem muita pintura, eu acho que a foto intriga. E as pessoas avaliando, tentando fazer a leitura tipo, visual, o que que tinha, se tinha tinta, se tinha usado alguma coisa. Aí eu, gente, é só papel fotográfico mesmo, não tem intervenção ainda. Não tem Então, intervenção. muito, muito legal. E eu vou estar lá no Louvre prestigiando esse trabalho maravilhoso de vocês. Se Deus quiser, se tudo der certo, estarei lá. E também vai estar lá a nossa querida Luísa Brunet, tá visitando Sério? e participando, né, do evento. E vão tirar várias fotos lá, fazer vários vídeos. E, enfim, é isso. Agradeço imensamente pelo teu tempo aqui. Desculpa que Oi, eu tenho que ter uma coisa sobre você, porque tem tanta coisa legal para ouvir de você. E quem quiser te contratar, quem quiser falar com você, então, qual que é a sua rede social? super fácil, Jordana Baralho. Quando você entra lá, tem um Vou linkzinho que escrever vai aqui. para todas as minhas redes sociais, e site, telefone, e-mail. Tá Jordana tudo. Barali, estou escrevendo aqui. Tá. É. Jordana, você quer falar mais alguma coisa bem rapidinho? Não, gente, estou super feliz com vocês são maravilhosas. E tô aqui, precisando Tá. só da minha. Tá na área, né? Toda a área. É um prazer. Eu que te agradeço por confiar na gente, Obrigada. por fazer parte do Connected Women Club. Oh, E, Vanderlei, obrigada, eu amei o convite. não, é muito bom ter você lá conosco. Então, boa sorte na exposição em Paris. Boa sorte em todas as exposições que você for participar. Aham. Vida, né? Bom, tudo de bom pra você. E agora eu vou chamar então a Fernanda. E conosco até começar a entrevista. Tá, joia. Bom, Beijo. beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Fernanda, pessoal, agora a Jordana vai sair da live, vai entrar a Fernanda, que já está aqui. A Fernanda é. Aqui, eu já vou chamar a Fernanda. A Fernanda é a super nani, é a nani brasileira mais famosa da Inglaterra no momento. Ela vai contar aqui para nós. Já chamei. Fernanda, você já recebeu meu convite? Então, a Fernanda... Aqui, peraí, só um pouquinho. Beijo, Jordana, obrigada. Aí, oi, Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo A bem, nossa Mary vocês? Poppins, Ó, que um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Tô trabalhando para isso. a Mary Poppins brasileira. Ah, tô trabalhando para isso. Então, a gente quer saber tudo de você agora, tudo, tudo, tudo. Como que começou essa história de criança? Quem é a Fernanda? Olha, eu sou uma menina lá do interior do Paraná, vim para cá aos auges dos meus 18 anos. Eu conheci meu esposo lá no Brasil, ele já tinha morado aqui 3 anos e ele voltou para o Brasil. E eu tinha 18 anos e ele não se acostumou lá. Aí a gente começou a namorar, em 8 meses ele falou, ó, eu vou voltar para Londres. E meu pai falou, então se você quiser ir, você tem que casar. E a gente casou e veio. E aqui estamos, viemos para ficar 5 anos e já fazem 15. Ah, Quase você tá igual 16. eu vim para tomar um chá e tô aqui até hoje. Pois Tem é. 23 anos que eu tô aqui e só vim Então, pro chazinho, hein? bem isso. E só vai adiando, né? O ano que vem eu volto, ano que vem eu volto, ano que É, vem eu volto e aqui nem estamos. nada, né? É, E então, a gente tá já entrou numa competição aí das histórias românticas dos casais das conectadas. são Já 16 anos de casado. Enfim, e como que você entrou nesse mundo de nani aqui na Inglaterra? Então, eu fui escolhida, eu falo que eu fui escolhida para ser nanny. Eu trabalhava de cleaner e eu sempre tentei muito me comunicar com as crianças, porque eu sempre escutei que a melhor maneira de se aprender inglês era conversando com criança, né? Então, nas Verdade? casas que eu trabalhava, eu sempre tentava me comunicar, mesmo não falando muito. E uma das famílias, a criança sempre me esperava chegar para ficar em volta de mim e tal. E eu comecei a ajudar essa mãe de vez em quando nos horários que eu tinha livre. E como as crianças dela já estavam na idade de ir para a escola, ela me recomendou para uma amiga que estava precisando de uma Mother's Help,
Então, ela precisava de uma pessoa para cuidar da casa e ajudar com as crianças. E eu trabalhei nessa casa por 4 anos e pouquinho, assim. Foi muito bom, porque ali eu aprendi muito com ela. Como ela estava presente, eu aprendi muito com a rotina, né? A rotina da família inglesa. E eu fiquei apaixonada, assim. Eu olhava ela com 3 filhos e falava, gente, como que pode ser simples assim, cuidar de uma criança, né? Simples no sentido de rotina. Eles têm uma rotina assim incrível e que eu também conheci essa rotina, sabe, Fernanda? E eu me encantei e eu adotei isso para minha casa também, porque Eu, assim, criança vai para cama às 7 horas, não é isso? exatamente. Eu Dorme falo 7, 7 a 7. É janta às 5, inadmissível, é inadmissível falar que a criança assim que você tem uma má noite de sono porque você se tornou mãe. Tudo é questão de ensinar e de rotina. Eu falo que a rotina é o segredo de uma família feliz. E isso eu posso comprovar. Hoje eu cuido de 4 crianças e eles são um reloginho, funciona tudo muito certo. Lógico, existem exceções, mas com persistência e uma rotina regrada mesmo, funciona. É muito fácil. Você consegue fazer uma leitura da criança. Você consegue saber o que está errado, o que não está errado. E eu trabalhei com essa família 4 anos e meio, e quando eu saí de lá, eu fui trabalhar para uma outra família e eles me pediram para se registrar no Ofsted. E eu não sabia que era isso. E foi aí que eu percebi que realmente ser babá era uma profissão e que eu poderia estudar para isso, que eu poderia crescer sim. dentro dessa profissão. E foi aí que eu comecei. Então, em 2012, quando eu saí da primeira família, eu comecei nessa outra, e daí fazendo os cursos para o Ofsted e primeiros socorros e tudo, eu conheci o grupo UK Nannies, e aí todo ano agora faço a reciclagem, faço curso de primeiros socorros a cada 3 anos. Então é isso. E me apaixonei. E a partir daí eu fiz pedagogia, fiz pós-graduação em educação especial, gestão em educação especial. E agora eu estou terminando um curso de sleep training no Brasil, com uma médica, a doutora Angélica Rabeiro. Porque assim, eu tenho curso de sleep training aqui. Mas o sleep training daqui, ele é controlling crying, né? É o choro controlado. Eu não sou... Eu uso, mas tem aquela medida, né? Eu acho cruel deixar a criança chorar. Qual que é o método que você gosta, que Então, você adota para quando a criança não dorme? Então, eu estou terminando agora com a doutora Angélica Rabeiro e ela é pediatra. Então, o que eu busco desse curso dela, né? Que é um curso mais profundo, é conseguir ajustar ou adicionar ao segredo da rotina daqui, né? Com o método dela, que é você fazer a leitura da criança, você mostrar para a criança, ou ler da criança o que ela precisa, né? Então, exemplo, se ela chorar, existem estágios do sono. Do choro. Existe o choro que eu não estou confortável aqui, eu preciso me ajeitar. O choro de tem alguém me ouvindo. E o choro, eu tô com medo, desesperado, eu preciso de carinho. Então, muitas vezes, o erro dos pais, né, na questão do sono, a criança tá só ali se ajeitando na cama e o pai com a mãe já interrompe, já entra ali, né? Porque a criança não sabe falar, a comunicação dela é o choro. Então, os pais têm que entender que a criança chorar num certo grau, é normal, ela precisa daquilo para os pulmões dela, né, desenvolver e tudo mais. E a criança também, através do choro, quando ela é bebezinha, ela se comunica, que se não me engano, tem acho que 5 tipos de choro, né? O choro da dor, o choro da fome, do frio, né? Desconforto. É muito interessante. Eu vejo muitas mães assim de primeira viagem sofrendo com os bebezinhos. Eu estou falando de recém-nascidos. Mas hoje em dia, até no YouTube, você acha, né, essas técnicas. É só saber aplicar. Agora, tem mãe que conhece a técnica, mas ela não tem aquele jeito para aplicar. Aí vem uma nani, uma profissional como você, e aplica assim com uma facilidade que funciona em 1 segundo, né?
Mas tem que ter Então, esse tchan que você tem, esse carinho, né? Esse mas só que cuidado. muitas vezes é porque a gente não tem aquela relação emocional com aquela criança, né? Então, Isso é acaba verdade. sendo um pouco mais fácil. Uhum. Eu fiz um curso de behavior com a apresentadora do programa Three Days Nanny, do Channel 4, e Não é ela a Jo falou uma Frost? coisa. Não, a outra, eu não lembro o nome dela agora, me perdoa, mas é a do Channel 4. Ela tem um programa que se chama Three Days Nanny. Então, ela vai na casa da pessoa e ela resolve o problema em três Ah, dias. é igual da Jo Frost. Uhum. Isso, é mais ou menos o mesmo estilo. Ela é daqui. Na realidade, foi assim a história dela. Ela trabalhava numa casa e ela resolveu o problema do filho, do diretor do Channel 4. E daí ele chamou ela para fazer uma série no canal. E foi tão sucesso que ela continuou fazendo várias séries. Ah, que E, legal! Ah, e eu. queremos ver você numa série dessas logo, hein? Quem sabe, quem sabe? Ah, eu aposto que sim, hein? E ela falou que até ela ser mãe, ela nunca separou ela da profissão de babá, de treinadora. Uhum. Mas a partir do momento que ela se tornou mãe, ela precisou ter roupa de trabalho, bolsa de trabalho, porque ela não conseguiu separar. E ela teve que pagar uma pessoa para vir fazer o treinamento da filha dela, porque ela Ah, não conseguiu fazer. como é Então, que a eles gente falam? É casa de ferreiro, espeto de Espeto de pau, pau. né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, a gente não pode julgar, sabe? A gente Não. não pode olhar e falar, não, aquela mãe sabe o que tem que fazer e não tá fazendo. As minhas amigas falam que eu vou pagar muito língua quando eu for mãe, porque eu sou bem strict, assim, sabe? Uhum, Mas é persistência, é uhum, persistência. Existe uma regra no livro do Three Days Nanny, que diz que uma criança até 3 anos de idade, com 3 dias de rotina persistente, você consegue mudar um mau hábito ou um mau uhum, hábito de uma criança. E isso é real. Você precisa ser persistente. A criança sim, sabe o porquê que ela está chorando e ela sabe o que ela vai ganhar no choro. Então, uhum, exemplo, a criança quer o meu fone de ouvido, que está aqui, né? E eu falo, não, você não pode pegar o fone de ouvido. E essa criança começa a chorar, 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 e eu preciso fazer alguma coisa e aquele choro tá aqui, e eu falei que não, não. Qual é o instinto de uma pessoa que tem que fazer outra coisa? Tá aqui o fone, para o choro. Tá, você uhum, fez isso uma vez. Amanhã vai acontecer exatamente igual. E ela vai chorar sim, 1000 vezes mais, porque ela sabe que no final você vai acabar dando para ela. Então, uma uhum, coisa que eu falo, não, é não. Por mais que corte seu coração, não volte atrás naquele uhum. momento. E explique o porquê você É diz isso que que eu ia te não. falar. Muito Dê a importante razão do não. é de um sim, né? É muito importante Exato. é o porquê. Sempre o porquê, sempre. Hum, Você tem que tratar a criança em questão de desenvolvimento mental, de crescimento, como um mini adulto. Você tem É. que conversar com ela. Eu fiz um vídeo um dia no YouTube que eu falei, né, isso. Exemplo, eu tô aqui sentada conversando com você. Se o meu marido chegar e me arrancar daqui de uma vez, qual que é o meu primeiro instinto? Eu vou Pregar, espernear e gritar. E por que que você acha que é correto? Exato! E por que que você acha que é correto fazer isso com uma criança? Ela tá uhum, brincando ali, do nada você fala, é hora de tomar banho, vamos e tem que ser é. agora. Tem que dar o Não! oi, né? Ó, Exato! daqui 10 minutos, você vai tomar. Ó, primeiro, às vezes a criança não tem noção de tempo, De né? tempo. Mas é aquela coisa. Então você vai jantar, daí você Uhum. vai brincar um pouquinho, e daí você vai tomar teu banho. Exato, Vai botar teu exato. pijama, daí você vai dormir. E Isso. aquilo todo dia, não, até soa um pouco robótico, mas na verdade a criança precisa disso. Ela Ela precisa de precisa, segurança. porque a gente sabe, né? Ó, eu vou sair daqui, eu sei o que que eu preciso fazer. Mas a Isso. criança não, você tem que estar falando para ela. E Tem que ter para a essa. rotina da noite, o segredo de um bom sono noturno é exatamente isso. Desde recém-nascido, tente manter uma rotina padrão de sono. Final do dia, abaixa as luzes da casa, abaixa o tom de voz, fecha a janela.
um banho morninho. Se a criança gosta de uma massagem, a mamadeira. Isso é uma coisa também muito interessante, que é você tentar separar a mamadeira do sono, porque se a criança linkar, fazer um link da mamadeira com o começar a dormir, depois ela vai começar a acordar no meio da noite, ela não vai Querer uma saber madeira. voltar a dormir sem o leite, sem a mamadeira. Então, dê a mamadeira, leia uma história e depois a rotina para colocar na cama. Então, se você fizer isso todo dia, você não vai ter aquela batalha de pôr para dormir. Porque todo dia, acabou o jantar, tomou o banho, a criança já sabe, agora é hora de preparar para dormir. Mas sabe, Fernanda, tem muitas mães, as mães inglesas, com perdão da palavra, elas terceirizam a maternidade, A né? maioria Vamos das falar vezes. a verdade, elas terceirizam Isso. a maternidade. E elas chegam em casa, muitos que trabalham, ou mesmo as que não trabalham, elas costumam chegar em casa na hora que a criança tá bonitinha, cheirosinha, de pijaminha. Então elas chegam, lê a historinha, beijo, beijo, boa noite, né? Agora, a mãe, que tá o dia inteiro em casa, com um, com dois, com três, na tua cabeça, e você tem que fazer as coisas de casa, você tem que se preocupar com isso, com aquilo, fica complicado, parece sim impossível, mas, como você falou, se essa mãe conseguir, desde o começo, colocar essa rotina, a vida dela vai ser uma maravilha, né? E tem uma coisa, Vanderly. Se você der 20 minutos do seu tempo para o seu filho a cada 1h30, 2 horas, mas você der o seu 100%. Eu nem digo 20, eu diria 5, 10 resolve pra caramba. E você guiar essa criança para uma atividade, essa criança vai brincar. Uma criança de 2, 3 anos, ela vai se interter naquela atividade por 1 hora, uns 40 minutos, te dando tempo de fazer alguma coisa. Então, exemplo, você tem que fazer o almoço do seu esposo que vai vir almoçar. E seu filho está ali querendo a sua atenção. Desliga você 100%, sem telefone, sem nada. Senta com essa criança e comece ela numa atividade, inicie ela numa atividade, um bloco, uma pintura e fala assim, ó, a mamãe vai brincar agora. E daqui a pouquinho a gente vai... Daí a mamãe tem que fazer o almoço do papai e daí eu volto a brincar. Isso, conversar, explicar para ela. Sabe? Não é simplesmente, não, eu não posso brincar agora, eu tenho que cozinhar. Não pega teu casaco. Exato. Vai fazer tal coisa, vai escolher um brinquedo. Às vezes a criança tem 200 brinquedos, ela nem sabe. É poluição visual aquele tanto de brinquedo. Sabe, existe a história de você fazer rotina dos brinquedos, né? Para que a criança sempre tenha novidade. Quantidade não é nada, o que vale é a qualidade, é você iniciar a criança numa atividade, é ensinar ela a brincar. Então, é isso. Eu sei, não é fácil. Eu vou viver essa experiência, vou contar para todo mundo quando eu estiver na minha fase, mas funciona. Hoje eu cuido de 2 bebês, um de 17 meses e uma de 20 durante o dia, e faço 2 scoop caps. Então, durante o dia tem 2 crianças, no final do dia são 4. Os 2 bebês almoçam e dormem no mesmo horário. Eles dormem mais ou menos 12:30 às 2:30 todos os dias. Eu coloco no berço, 2 tapinhas na bunda. Você sabe que aquele momento é teu, né? Você tem pode fazer outras coisas. E, Fernanda, funciona também para mãe de gêmeos, né? Não sei se você sabe, mas eu também trabalhei com criança e eu também fui maternity nurse. Ai, que lindo! Eu não trabalhei. Eu estudei para ser. É meu próximo step. Mas eu trabalhei como super nanny por muitos anos. E depois eu me especializei como... Eu fiz o curso de maternity nurse, mas eu não queria fazer essa parte da noite, né? Que é o que a Hebe aqui do grupo faz e gosta e tal. Para mim não dava, porque eu tenho minha filha e tal. Mas aí eu ajudava muitas mães no meu estágio para aprender. Eu ajudava muitas mães, principalmente de gêmeos, de trigêmeos, mãe com depressão pós-parto, mãe que não conseguia amamentar. Então, assim, eu via mães... para mim era tão fácil, porque como você falou, eu chegava sem aquela emoção. Eu dormia à noite, não é como a mãe que passou a noite toda lá sem dormir, nem chorando. Mas era simples, os 2 gêmeos, por exemplo, era só dar uma mamadeira para os 2 no mesmo momento. Né? No mesmo momento, os 2
mamariam e dormiam, não sei. Agora a mãe, ela estava tão assim, que ela chorava e dizia, uma mãe, falando de um exemplo, eu não consigo, ela não conseguia segurar 2 mamadeiras, uma bebezinho, ela não conseguia. E a gente pensa, né? Eu não penso, não pensava isso porque eu já tinha uma experiência e você também vê muitos casos, né? Mas uma pessoa que vem de fora e vê uma mãe dizendo eu não consigo segurar 2 mamadeiras ao mesmo tempo, a gente vai logo julgando, né? Exato. Como que não consegue? Como, né? E tudo isso, assim, a mãe, a vida de mãe ali não é fácil. Então, a Nani, quando chega uma Nani, e uma Nani como você, uma Nani que dá para confiar, uma Nani que sabe o que está fazendo, que tem amor, a família não deixa você embora. Você fica, eles te Aqui, adotam, né? aqui é onde eu tô mesmo, hoje eu tô trabalhando. A menina tá aqui dormindo e eu tô aqui falando com você. Tem 5 anos e meio que eu tô aqui e a gente faz de tudo para continuar, sabe? Isso é muito importante. Mas eu falo, quando eu chego numa entrevista de trabalho, eu falo que não é só eu me dar bem com a criança, eu preciso me dar bem com os pais. A gente precisa trabalhar na mesma página, a gente precisa caminhar juntos, a gente precisa ser um time. Se a gente não trabalhar junto, não andar junto, não funciona. Não Porque funciona. tem pais que dão mais trabalho que os filhos, né? Nossa, menina, eu tô com uma que começou agora que você não faz ideia. Elas querem alguém para ir lá e salvar elas desse caos que elas estão, mas aí quando chega uma Nani que estudou para isso, que é experiente, que é tudo o que ela queria, mas ela se sente meio que ameaçada, né? Como assim? Como que essa Nani, sabe, né, vai dar as regras para minha Na filha? realidade, eu não sei assim se alguma. Eu não sei se tem nanis aqui, mas se tiver algumas podem confirmar isso. Os bebês lockdown, eles estão dando muito trabalho por ser muito attached, né, aos pais. E também porque não tiveram a socialização que um bebê do ano anterior teve. Ah, Então, verdade. tá bem complicado. E essa mãe que eu tô convivendo agora, na realidade, ela está sofrendo mais que o menino. Ele, Uhum. ele, ele deu um pouquinho de trabalho na primeira semana, porque eu cuido dele somente 3 dias. Ele deu um pouquinho de trabalho na primeira semana, mas eu sinto que ela está sofrendo mais do que ele. E isso é uma coisa que a gente vai ver por um bom tempo na vida das crianças. O mental, a Uhum. socialização que essas Afetou muito. crianças perderam nesse ano é muito grande. E vai ser um trabalho bem grande para todo mundo conseguir recuperar isso, sabe, Vanderly? Então, tá bem complicado de você julgar mãe e pais, principalmente. Não, a gente não deve julgar, isso é a primeira regra. Mas agora em especial, porque Uhum. muitas mães passaram toda a maternidade, né, o ano passado, sozinhas. E isso foi muito difícil. Elas não tiveram apoio de pais, de maternity nurse, muitas não puderam ter por causa do lockdown. Então, é bem complicado, é bem complicado. Eu falo que não existe a rotina perfeita. Você precisa colocar na rotina da sua família o que melhor se encaixa para a sua família. Então, É. é você pegar um pouquinho de cada lado e ver o que funciona para você. E uma coisa, mãe sempre tem que escutar o coração dela. Você sempre está dando o seu melhor. Eu até falei para uma das nossas conectadas essa semana: escute seu coração, escuta seu coração. Você nunca vai estar errada. É verdade. Coração de mãe. Mãe consegue ver até através das paredes, né? Mas a Nani, que convive com as crianças um bom tempo, assim, também consegue ter esse sentimento, né? Consegue ver com o coração e perceber o que a criança tá precisando, né? A O gente convívio vê. também faz muito isso, né? É um pedacinho da gente. Com certeza. E, Fernanda, você entrou em... Ó, eu faz tempo que eu não faço live no Instagram, e o Instagram mudou bastante aqui os settings, né? Uhum. Eu acho que com 1 hora ele não chuta a gente, né? Porque se ele chutar, depois de 1 hora, já vai... A Vai gente vai... cair já, né? Então, se cair é por isso. Tá bom. Mas senão vamos concluir aqui também. Conta para nós, você participou de alguns concursos, né, de premiações, né, de Nani, melhor Nani de UK. Conta para nós um pouquinho dessa tua experiência.
Então, em 2019, a Helen, do grupo UK Nanny, ela começou a promover aqui, né, em Londres, o primeiro concurso da melhor babá do ano. Esse concurso já é feito nos Estados Unidos e ela começou a fazer aqui. Em 2019, no primeiro concurso, os meus patrões me indicaram e eu Ah, que legal. participei. Eu fiquei entre as 6 finalistas, eu fui para a final. Não foi voto aberto, sempre foi julgado através de currículo. A pessoa que ganhou, acho que tinha 29 anos de experiência. Uau. Foi bem legal. O ano passado foi online. O ano passado eu não estava entre as indicadas. E esse ano eu fiquei muito feliz porque eu fui indicada pela avó de um dos meninos que eu cuido. E eu cuido do irmão e da irmã agora. E Uhum, ela indicou, porque a filha dela estava passando um momento bem difícil com a bebê quando ela chegou. E um dia ela estava tão exausta que eu falei para ela: ó, descansa, eu levo as crianças para minha casa. E peguei e levei para uhum. casa para eles dormirem comigo, para ela conseguir ter uma boa noite de sono e descansar, porque ela estava assim emocionalmente exausta. E isso tocou muito a mãe. E Ah, daí que ela me indicou. E esse ano eu fiquei entre as 4. E assim, eu fiquei muito feliz, sabe, Vanderly? Me machuca muito quando muitas pessoas olham pra gente, profissão da gente, e falam: ah, quando que você vai ter um trabalho de verdade? E a profissão de babá, a gente faz, a gente trabalha por dinheiro como todo mundo. Isso, né? E, na verdade, é Mas muito bem remunerado, né? Vamos falar a verdade. Ganha muito mais que muita gente que trabalha de gravata na City. então, Dependendo. eu não posso reclamar. Eu, graças a Deus, ganho muito bem mesmo. Eu fico muito feliz de, graças a Deus, estar nesse ponto, ainda Então, o mais na próximo, Libra, quando for né? tomar um café com você, você vai pagar, hein? Pode deixar que eu te pague um café, um pedaço de bolo. Ai, que ótimo. Topo, topo. Mas, mas é uma profissão que você precisa fazer com amor, porque a Uhum. gente está dando, né, o início da vida dessas crianças. Então, se você não está ali 100% trabalhando de coração mesmo e sabendo o que você está fazendo, você pode causar um damage na vida dessa criança para sempre, É. sabe? E Eu também fiz. você entra na casa das pessoas, né? É, você vai fazer parte ali, você vai ver a intimidade da família, Tudo. por mais que você não queira, né? Mas não tem como. Então, realmente, você tem que se dar bem com a família, se dar bem com as crianças. Exato. É, é uma profissão muito, muito especial, eu diria. Muito especial. Tem que Ai, ser. eu acho que é uma missão, sabe? Eu É. tenho uma missão. Teve uma família que eu trabalhei alguns anos atrás e eu lembro que isso me emocionou muito, que eu fui para o Brasil de férias e geralmente eu ensino as crianças a orarem na hora da refeição, se os pais me dão essa liberdade, né? E Uhum. eu fui para o Brasil e no dia de Natal a mãe da criança me mandou uma mensagem e falou: Fernanda, a gente está muito emocionado que hoje na hora do almoço de Natal a Meg falou para. A gente foi começar a comer, ela falou: não, 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 tem que esperar, a gente precisa fazer oração antes. Ah, que E isso foi bonitinha. muito bonito, porque É. assim, eu sei que é um pedacinho de mim ali, sabe? Hoje eu não cuido mais dela, eles mudaram para Cambridge, mas sabe quando você É. vê um pouquinho ali? Então, mas olha só, se você é uma pessoa que é mal educada, que você Exato. é rude, né, como eles falam, ou Aham. que você não tem maneiras nenhuma, e você vai lá trabalhar de nani, é isso que as crianças vão aprender com você, a ser grossa, a falar de qualquer jeito, né? Bem Mas se isso. você ensina a rezar antes da refeição, se você ensina as palavrinhas mágicas, a ter respeito pelo coleguinha, não brigar por causa do brinquedo e tudo mais, é isso que eles vão aprender também. Então é Exato. muito importante, as pessoas têm que dar valor, valorizar mesmo quando encontram uma nani boa assim para cuidar das crianças, porque é um tesouro e está cada vez mais difícil aqui, ainda mais agora com o Brexit, né? Eu fiz uma entrevista de trabalho uma vez e para uma família bem rica lá em Holland Park. E a mulher falou para mim assim: Nossa, mas o teu preço é quase o dobro das outras babás. A outra babá que veio antes de você faz pela metade do preço. Vanderlei, eu olhei para ela e falei assim: Olha, eu sei o que eu ofereço e outra coisa, eu vou estar cuidando do seu bem mais precioso. É o seu bem Uhum. mais precioso. Nada nessa casa vale mais do que os seus filhos. Eles vão estar sob minha responsabilidade.
Então, eu não faço por menos, porque a responsabilidade é muito grande. É enorme. Eu não sei se você sabe, mas em janeiro desse ano eu passei uma experiência terrível com a bebê que engasgou nas minhas mãos. E se não fosse eu saber o que fazer, Deus me livre de pensar o que poderia ter acontecido. Ela ficou totalmente roxa. Então, assim, graças a Deus por eu ter feito vários cursos de primeiros socorros e por Deus ter me abençoado naquela hora, sabe? Mas foi uma experiência terrível. Eu não desejo que ninguém passe por isso, sabe? Eu passei uma também que, olha, cuidava de dois menininhos, né? Os amores da minha vida. E aí eu coloquei um no berço. Eu coloquei ele para dormir, já dormindo. E como a gente é muito coruja, né? Brasileiro gosta de criança. Eu fiquei olhando ele, assim, um minutinho que eu fiquei olhando, como se fosse um filho, assim, né? Aquele carinho. Nessa eu vi que ele deu uma, sabe, uma mudada, mas tudo assim muito rápido, uma questão de segundos. E como se ele tivesse, assim, desmaiado ou morrido. E, na verdade, ele teve uma convulsão febril. Já passei por E isso. aquele menino ali desmaiado. Imagina, eu coloquei ele no berço, dormindo, e é isso. Eu quase morri. Eu nem sabia que esse tipo de coisa existia. Depois, mais tarde, a gente foi ver, isso aí foi resultado de uma das vacinas que ele tomou. Graças a Deus passou, né? Agora ele cresceu, passou. Mas foi assim um susto muito grande, teve que chamar a ambulância, daí tava duas crianças na casa, uma, ele e eu, e o outro lá que não podia deixar sozinho, que tinha 2 aninhos. Então, assim, foi muito. Por isso que realmente você tem que ter o teu valor, você tem que ganhar bem para fazer isso, porque isso, uma situação dessa da menininha que engasgou com você ali, você fica até traumatizada, né? E se acontece alguma coisa, a criança está ali com você, né? Exato, exato. Eu, graças a Terrível. Deus, era uma família que a gente chama de high profile, né? Milionária ali Uhum. em Chelsea. E eles tinham câmera, eles têm câmera em toda parte da casa. Então, graças a Deus, a câmera estava ali. Eu até pedi para ver as filmagens depois, para ver exatamente o que aconteceu, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido. E na minha cabeça tinha durado 50 horas tudo aquilo, Uhum. sabe? E deve ter E sido muito rápido, né? Ela engasgou com o quê? 50 segundos. Se eu te contar, você não acredita. Um grão de arroz. Engasgou com grão de Um grão de arroz. arroz. Ele foi Oh pro my canal da God. respiração e ela não conseguia colocar para fora e ela perdeu o fôlego na realidade, né? Ela Uhum. se engasgou com uma, né, a bolha de ar ali e ela ficou roxinha, foi terrível. Ela tinha um aninho e um mês. Foi muito É. difícil. Foi uma situação bem complicada, por isso eu falo, desde então eu sempre falo. Primeira coisa, vai contratar uma babá? Primeiro socorros. Primeira coisa. É. E não é questão que nem, né, você falou, tem que ser muito bem paga. Tem que ser muito bem paga. Mas, além de tudo, a babá tem que ter consciência da profissão dela e estar E preparada dos para riscos, né? tal. É. Exato, estar E preparada. Não é simplesmente brincar. eu diria que os pais de primeira viagem também deveriam fazer o curso de Sim. primeiros socorros. Então, Deveria muito. E aqui também na Inglaterra tem um problema muito comum, que é o problema de alergia e alergia. anafiláticos, né? Já É, cuidei de muita criança anafilática, que tem muito, que muito. andar com a EpiPen para cima e para baixo. É É, uma responsabilidade enorme. E às é, vezes você, quando a criança é novinha ainda, é bebezinha, daí se desenvolve para toddler e tal, vai crescendo, isso. você não sabe as alergias, né? Qualquer coisa Exato. nova. Hoje em dia até meu marido nunca teve alergia na vida. Agora, depois dos 40, começou a ter alergia de nuts e de outras coisas. Então, e É, nunca teve antes, né? Agora você é, imagina as crianças, parece que todo mundo tem alergia a alguma coisa. Então é é. muito bom, muito importante fazer o curso de primeiros socorros, que não deve cobrir muita alergia, mas tem curso também só para alergia, né? Tem sim. A alergia começa ali na introdução alimentar, né? Eu falo, a gente pode falar outra hora sobre isso, mas Uhum, introduzir os alimentos de maneira devagar, lenta, e fazer uma lista de cada alimento. Então, é, assim você consegue analisar e ver os alimentos porque, né? com Dá o alergia. mesmo alimento por 3 dias, né? Exato, fazer uma listinha, anotar o alimento que você deu na hora do almoço. Se não deu alergia, você pode passar para o jantar e colocar um novo na hora do almoço. E não, exemplo, se você prolongar muito, exemplo, expor a criança a nuts, né, depois de um ano. Geralmente o NHS fala após 1 ano de idade, né? O mel, nuts, Uhum, essas coisas, só ovo.
Ovo, acho que NHS é 6 meses, mas eu pessoalmente prefiro 1 ano, porque eu já vivi experiências de crianças que reagiram antes de 1 ano e depois de 1 ano estavam ok. Uhum, Fazer a lista, mas se você demorar muito tempo, a criança vai criar uma resistência a isso. Então, uhum, é bom expor a criança antes, depois de 1 ano, mas expor antes do 2, 3 anos de idade, sabe? Mas uhum. aos poucos É. e fazendo o acompanhamento. Mas Isso é tem muito criança que já nasce importante. com alergia, né? Tem alergia do leite, Sim, leite de vaca. Olha aqui, a sim. Priscila falou que na escola dos filhos dela, eles dão chance para os pais fazerem curso de primeiros socorros na escola, com profissionais de saúde, com Perfeito. direito até certificado. Que Ótimo. ótimo, né? Isso é Eu ótimo. falo isso, eu até conversei com o vereador da minha cidade, eu falei que primeiros socorros deveria ser incluso em currículo escolar. Toda É, criança, a partir de uma certa idade, deveria saber como agir se um amiguinho engasgar ou alguma coisa nesse sentido. é, É importante, é uma coisa que todo mundo deveria saber como agir, porque pode acontecer a qualquer minuto, é qualquer verdade. segundo. E, Fernanda, a nossa conversa está bem prolongada, é tanta coisa para conversar, né? Hoje, nossa É, conversa com a Jordana foi super longa e tinha foi mais ainda para falar maravilhosa. com você também. A gente vai ter que começar a fazer live one-to-one, né? Para é one-to-one, mas tipo, inteira, né? Sim, sim. O que eu ia te perguntar mais? Ok. Tem também, né? Se tem alguém assistindo a gente aí que tem interesse na profissão de Nani, é muito interessante também, tem mais chances de conseguir trabalho e é aconselhável, né? A fazer o DBS, né? Fazer a checagem, Sim. tem que ser. Sempre está com o criminal record updated, né? Uhum, Tem um sistema do governo agora que você pede o primeiro, né? O primeiro criminal record, e daí você paga, porque o primeiro eu acredito que, eu não sei quanto tá agora, mas eu acho que é 69 libras, se eu não me engano. Mas se você fizer ele no update, ele todo ano ele renova e você paga só 15 libras. uhum. Então é automático. Então todo ano você tem o seu DBS renovado. Renovado. Renovado, É. exatamente. Para a pessoa Isso que é está muito bom. pensando em se tornar nani, eu acho que já, assim, antes de qualquer coisa, tenta fazer o primeiro socorro, tenta fazer Isso. como fala, criminal É records, criminal record, né? No o Brasil é o DBS, né? antecedentes criminais, né? DBS. É, DBS. que isso vai dar muito mais chances de você conseguir um trabalho, Com né? E certeza, muitas com famílias certeza. querem uma nani brasileira, pelo carinho, Isso. pela atenção, né? Pelo Sim, nosso jeito de ser, que a gente sempre gosta tanto de criança, né? isso, Acho que todo eu mundo. tenho uma amiga que trabalhava numa agência ali em Chelsea, ela falava assim que muitos requisitos era eu estou procurando uma nani brasileira. Uhum. E isso é muito bom É saber um disso. orgulho quando a gente vê isso, né? Muito, demais, É. demais. E, Fernanda, você comentou numa conversa comigo que você gostaria de levar essa ideia de Nani daqui para o Brasil. Me conta um Sim. pouquinho mais, rapidinho, Então, sobre é isso. porque a mente do brasileiro ainda hoje lá, né, é que a pessoa que vai cuidar do seu filho é aquela sobrinha adolescente, é a filha da vizinha depois da escola, Uhum. porque só vai brincar com seu filho o dia todo e precisa só Ou dar porque paga comida. pouquinho, ou porque não precisa pagar, ou porque. Exato, exatamente. Eu mesma fui cuidada pela minha prima, já fui deixada com a vizinha, então já fui deixada sozinha aos 5 anos de idade cuidando da minha irmã, então imagina, né? Então hoje, né, cada dia mais está aí que os anos iniciais da vida da criança, né, os early years, são os mais importantes para a vida toda. Então você precisa, eu quero que, né, que as famílias brasileiras entendam que a pessoa que está ali dentro é a que vai preparar o filho dela para o futuro. A gente está dando a base que essa criança vai levar para a vida toda. Então não é simplesmente uma cuidadora, é uma educadora. A gente Uhum. está ensinando tudo. A gente vai ensinar boas maneiras, a gente sim vai manter alimentado, limpo, seguro, mas a gente também vai ensinar princípios, né? Porque você sabe que Influencia, né? Mesmo que não queira ensinar, a criança vai aprender Exato. observando, né? Sim, e ainda mais nos dias de hoje, exemplo, eu trabalho 10 horas por dia. Hoje eu comecei às 7h30 da manhã, agora são 9h30 da noite e eu continuo aqui.
Então, muitas vezes é a pessoa que passa mais horas com seu filho do que você mesmo, né? Uhum. Ainda mais famílias de classe média alta no Brasil, classe média no Brasil, que tem a vida noturna também, né? Depois do horário de trabalho. Então, precisa ter essa ideia, essa mentalidade do brasileiro precisa mudar. Eu sei que hoje uma família que vive de salário mínimo e também precisa ter uma pessoa para cuidar do seu filho, talvez não possa pagar o que a babá quer ganhar, né? Uma babá profissional. Mas eles precisam ter em mente que a pessoa que vai estar ali cuidando do seu filho, a sobrinha, o avô, a avó, precisa saber agir. E Uhum. é uma vida, é a vida de uma Sim, criança. É com uma vida certeza. que precisa ser cuidada e a pessoa precisa ter consciência disso, né? E a mente da babá brasileira também precisa mudar, entender que ela é uma profissional. Isso é uma profissão. A gente não está aqui por brincadeira. Com certeza. Então, Fernanda, nós vamos ter que encerrar, porque a gente já Aham. passou Foi da hora, a pessoa já maravilhoso. está mim aqui, ó. Tô vendo o pessoal saindo aos poucos. Foi um prazer falar com você, tem tanta coisa para falar, e é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu vivi, essas crianças para mim foram a minha inspiração, né? Foi num momento bem difícil da minha vida que eu encontrei o carinho e o amor das crianças. E É. quando eu fechei esse capítulo da minha vida, depois de mais de 15 anos, eu escrevi um livro, né, que é esse livro aqui, baseado Ai, no parque, que era o parque que eu mais ia com as crianças, que é o Wimbledon Park. aham. E o nome do coelho é o nome de um dos menininhos, esse menininho que salvei a vida, Ai, quero salvei. ler. E, e aí encerrei a minha carreira de nanny com esse livro. Ai, que lindo! Adorei a ideia. Vou pensar É, nela. pensa no carinho que eu tenho, né? Porque é muito especial. E eles vêm aqui na minha casa, eu vou na casa deles. ah, Enfim, a gente cria um Para relacionamento sempre, para sempre, né? para sempre é É família. muito lindo isso tudo. É um pedacinho da É, gente que vai para algum lugar do mundo um dia, né? A gente está espalhando amor. isso aí. Então, parabéns pelo teu trabalho, Muito obrigada, força obrigada a e você. que nos teus projetos para levar isso para Amém. a cabeça do brasileiro, para a cultura brasileira, seja um sucesso e conte com a gente. E obrigada por fazer parte do Connected Women Club. Eu ia falar para você, que camisa bonita! Linda! Fiquei tão feliz de chegar a tempo do meu marido Você buscar. vê, chegou até que legal! Linda. Obrigada por vestir a camisa. Obrigada Sempre, sempre. mesmo. Conte comigo. Às vezes eu sou ausente durante o dia por causa das crianças, né? Bem corrido. Mas sempre que dá, eu tento acompanhar. Porque assim, aquele grupo não para, né? Se chega às 6 horas Não, da tarde, às não. vezes não dá conta de ver tudo. Mas eu Vai ser tento ir ali. muita coisa boa acontecendo. Então, É. muito obrigada, Obrigada a Fernanda. você, Vanderly. Eu A tenho muito que próxima. agradecer você ter caído na minha vida assim, me colocado aqui, me convidado para esse grupo maravilhoso. Estou muito feliz mesmo de fazer parte. E sempre que eu tiver novidade, eu vou compartilhar aqui. E as mamães que precisarem de alguma dica, alguma coisa, manda mensagem lá que vai ser um prazer ajudar. Viu aí, mamães? Inclusive, os primeiros anos de vida, né, os primeiros meses da maternidade são bem solitários, né? Então, se É, tiver mãe passando por isso, liga para a eu tô, Fernanda. eu tô ajudando uma conectada a fazer o desfraude agora esses dias. Ah, que beleza! Depois conta para nós. E- Pedi para ela contar. então tá bom. E você também está no jornal Notícias em Português, né? Tem uma matéria inteirona lá sobre você. O pessoal que tem acesso ao Notícias em Português, eles têm o Instagram, tem o jornal online e tem o jornal impresso também, ok? Isso E mesmo. você também tem uma live com a Kátia do Entre Brazucas, né? Entre Brazucas, na próxima semana. Isso aí. Então tá. Um beijão para vocês. E semana que vem a nossa live vai ser ah, no dia, acho que dia 6, né? Semana que vem, com 3 conectadas. Vai ser uma live mais curta, vai ser uma fala, sai, entra outra, sai, entra outra. E a gente não vai ficar conversando assim a noite inteira como hoje. Mas é muito bom. Bom, Marcar um café, marcar um café. nada, né?
Obrigada, Fernanda. Boa Um noite. Boa noite. beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.